E aí vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre uma ideia que muda completamente as regras do jogo quando o assunto é dinheiro. Existe uma crença muito forte por aí de que o sucesso financeiro é, sei lá, um jogo para gênios da matemática. Mas a premissa central que vamos explorar hoje é que se dar bem com dinheiro tem muito menos a ver com inteligência acadêmica ou planilhas complexas e muito, mas muito mais a ver com a nossa psicologia e o nosso comportamento diário. Seção 1. O faxineiro e o executivo. Para a gente entender isso de verdade, vamos olhar para um mistério fascinante. Imaginem duas pessoas com origens totalmente opostas. De um lado temos o Ronald Reed. Ele nasceu no interior, foi o primeiro da família a terminar o colégio, sabe? Uma vida super modesta. Passou 25 anos trabalhando como frentista e depois mais 17 anos varrendo o chão de uma loja de departamentos. Ele morava numa casa bem simples que valia uns $12.000. Do outro lado, o contraste absoluto, Richard Fusconi. Um baita executivo no mercado financeiro, formado em Harvard, o cara teve tanto sucesso na Merrill Lynch que se aposentou aos 40 anos e morava numa mansão gigantesca que custava inacreditáveis $90.000 por mês só de manutenção. 8 milhões de dólares. Pois é, dá para acreditar. Quando o humilde faxineiro Ronald faleceu em 2014, aos 92 anos, o mundo financeiro simplesmente parou em choque. Esse era o patrimônio dele. E não, ele não ganhou na loteria, nem recebeu nenhuma herança secreta. A riqueza surreal do Ronald veio de algo absurdamente simples: paciência extrema, investir sempre um pouquinho em boas empresas e deixar os juros compostos fazerem a mágica deles sem interrupção por década. E aí vem o verdadeiro choque. O que aconteceu com o executivo superestudado de Harvard? Bom, apenas 5 meses antes do Ronald doar aquela fortuna toda para a caridade no testamento dele, o império do Richard Fusconi desabou. Na crise de 2008, o excesso de dívidas e a ganância simplesmente engoliram o patrimônio dele. Foi falência completa, com direito àquela mansão gigantesca sendo leiloada por uma fração do preço. Seção 2. Comportamento supera conhecimento. Então, a grande pergunta da nossa explicação de hoje é: como um faxineiro sem nenhum estudo formal na área conseguiu dar uma verdadeira surra financeira num executivo de elite? A resposta é que o mundo das finanças opera de um jeito muito único. Pensa bem, a gente nunca veria uma história de alguém sem diploma fazendo uma cirurgia cardíaca melhor que um médico de Harvard. Seria impossível. Mas nas finanças, uma pessoa sem treinamento pode superar o profissional mais bem educado do mercado, desde que tenha o comportamento certo. A paciência e a disciplina valem infinitamente mais do que decorar fórmulas. A gente costuma cair numa armadilha que até as escolas ensinam, de achar que cuidar do dinheiro é igual a resolver um problema de física, como se fossem leis exatas, onde se preenche uma planilha e a resposta perfeita aparece magicamente. Só que o mundo real passa longe disso. Finanças têm a ver com psicologia, tem a ver com as nossas emoções, a nossa ganância, o medo e os egos ao redor de uma mesa de jantar. Seção 3. Experiências moldam visões. Mas por que as pessoas reagem de jeitos tão dramaticamente diferentes com o dinheiro? Olha que número maluco. As experiências de vida de qualquer pessoa representam mais ou menos 0,0000001% do que acontece na economia global. É um pingo d'água no oceano. Mas, surpreendentemente, esses pouquíssimos eventos que a gente vivencia acabam moldando uns 80% de como a gente enxerga o mundo e o mercado. Para visualizar isso na prática, imaginem o seguinte: crescer na pobreza absoluta ensina lições sobre perder o salário que o herdeiro de um banqueiro milionário jamais vai conseguir entender. Ou então, alguém que cresceu no meio de uma hiperinflação traumatizante enxerga a proteção do dinheiro de um jeito muito diferente de quem só viveu com preços controlados. As cicatrizes de perder tudo em 1929 são incomparáveis com o otimismo de quem ganhou dinheiro fácil no boom da tecnologia dos anos 90. Esses ambientes contrastantes programam o nosso cérebro para sempre. O investidor Michael Batnick acertou em cheio quando disse essa frase. Ler num livro acadêmico sobre a crise financeira e o desespero das pessoas é só um exercício intelectual. É estéril. Agora, viver o pânico de não saber como pagar as contas de casa amanhã? Isso é visceral. As emoções deixam marcas profundas que gráfico nenhum consegue explicar. Seção 4. O fator geracional. E isso não é só papo de psicólogo, não. Economistas foram pesquisar o histórico de consumo dos americanos por décadas e descobriram uma coisa impressionante. A nossa coragem para assumir riscos não vem de muita leitura ou educação formal. Vem da história econômica que estava acontecendo exatamente quando a gente era jovem e adulto. É bem nessa fase que as nossas bases sobre dinheiro se solidificam.
Olha só o mercado de ações americano, por exemplo. Quem nasceu lá no ano de 1950 passou pela juventude vendo o mercado totalmente paralisado, com zero crescimento real. Mas a galera que nasceu em 1970, eles viram o mercado simplesmente multiplicar por 10 na mesma exata fase da vida. O resultado dessa conta é inegável. A gente acaba com gerações inteiras habitando o mesmo país, mas vivendo em realidades financeiras completamente paralelas. A turma dos anos 50 passa a vida condicionada a achar que a bolsa de valores é puro ceticismo, e com razão. Já o pessoal dos anos 70 aprendeu, pela própria pele, que investir em ações é uma máquina de gerar riqueza. E o detalhe mais intrigante: ninguém é inerentemente mais inteligente nessa história. Essas visões foram ditadas única e exclusivamente pela sorte do ano em que nasceram. Seção 5. Ninguém é maluco. A grande sacada disso tudo e o que liberta de verdade é entender que mesmo quando a atitude dos outros com o dinheiro parece uma loucura total para quem está de fora, na verdade ninguém é maluco. Toda e qualquer decisão faz sentido absoluto na cabeça de quem está agindo naquele exato momento. A pessoa está apenas usando o mapa mental único que ela construiu, cheio de traumas ou de sortes da vida, para tentar sobreviver nas incertezas do mercado. Isso nos leva àquela frase genial atribuída a Voltaire. O cenário em volta muda o tempo todo. Novas empresas, criptomoedas, tecnologias que a gente nem imaginava. Mas o comportamento humano básico, aquele impulsionado pelos mesmos instintos de sobrevivência, pelo medo profundo e pela ganância, esse permanece uma constante universal. A gente sempre acaba repetindo os mesmos padrões. Então, para a gente fechar essa análise, fica aqui uma provocação. Se boa parte daquilo que a gente entende por lógica financeira é, no fundo, só um eco involuntário do ambiente em que a gente cresceu, até que ponto as nossas escolhas atuais são genuinamente conscientes? Reconhecer como o nosso passado age de forma invisível na nossa cabeça é o primeiro grande passo para, de fato, a gente assumir o controle do próprio comportamento. Muito obrigado por acompanharem essa explicação hoje conosco e até a próxima.